Bom, então nós estamos nesta live transmitindo desde a Igreja Batista Renovada do Jardim Brasil. Nós vamos entrar então no período da nossa escola bíblica. O assunto permanece o mesmo, teologia em perguntas e respostas. E esta é a parte 6. Nós temos hoje aqui, deixa eu dar uma olhadinha, 4, 5, 6. Hoje nós vamos responder 6 perguntas. Vamos lá? Primeira pergunta. Nós sabemos tudo a respeito de Deus? Somos evangélicos? Muitos sentem orgulho por pertencer a uma igreja evangélica, uma igreja que tem muito conhecimento da palavra de Deus. Mas eu gostaria de saber se, a pergunta teológica de hoje é se sabemos tudo a respeito de Deus. Irmãos, eu entendo que não. Tem gente que quer responder tudo, acha que sabe tudo, mas a verdade é que a gente não pode afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. E vamos entender por que nós não sabemos tudo. Sabemos o que interessa, mas não tudo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tá bom? Então, as coisas encobertas, irmãos, pertencem ao Senhor nosso Deus. Resposta dada, nós não sabemos tudo. Segunda questão. O que Paulo quis dizer com digo eu, não o Senhor? Se você já leu a Bíblia toda, você deve ter chegado nessa parte e você deve ter ficado um pouco confuso. Por que Paulo disse, digo eu, não o Senhor, se a Bíblia é a palavra de Deus? Então está dizendo ele, eu tenho que... Isso aqui não é a palavra de Deus, porque ele está dizendo. Vamos ver, onde ele disse isso? Coloca aí, irmã, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, para vocês que não lêem Bíblia. Vamos ler onde está escrito isso. Mas aos outros, digo eu, aqui é Paulo falando, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, só explicando essa segunda parte aqui desse versículo, mas apesar de não ser esse nosso foco, né, achei interessante aqui. Se algum irmão tem uma mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O que significa isso? Um casal, um aceitou Jesus, o outro não. Não é para abandonar aquela mulher. Se ela quer ficar, continue com ela. Tá bom? Bom, Paulo disse, digo eu, não o Senhor. Paulo estava em 1 Coríntios, capítulo 7, irmãos, discorrendo sobre o divórcio, e no início de sua fala, ele colocou em pauta as palavras diretas de Jesus. E no momento em que ele afirma, digo eu e não o Senhor, ele discorre sobre um assunto não abordado diretamente por Jesus. Entendeu? Então, Paulo estava replicando as palavras que Jesus disse aqui na terra. Tá bom? Porém, isso não significa que ele não tenha sido inspirado quando ele disse, digo eu, não mais o Senhor. O que o Senhor falou diretamente não é exatamente isso. Digo eu, não mais o Senhor. Paulo não quis dizer que era o homem falando por si mesmo. Não. Quando ele disse, digo eu, não o Senhor, ele estava falando, porém, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então, a inspiração não cessou aqui. Tá bom? Então, que você nunca mais tenha essa dúvida. Por que Paulo disse, digo eu, não o Senhor? Se a Bíblia é a palavra de Deus, então tem um homem falando? Não, não é isso. Não é isso que nós entendemos. Paulo quis dizer que ele estava citando o que Jesus estava falando diretamente, e depois ele entrou falando ele, porém falando ele, mas inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Não era Jesus falando diretamente, mas era Jesus falando através de Paulo. Tá? Então, que fique isso bem claro. Terceira questão.
teologia da conveniência. O que é a teologia da conveniência? Irmãos, trata-se de uma maneira tendenciosa e equivocada de se interpretar a Bíblia para favorecer alguém que quer tapar os ouvidos para a verdade. Por isso, irmãos, que existem tantas igrejas falsas. Vou citar alguns exemplos aqui, né? Algumas só pensam em dinheiro. Eu até estava conversando com a Dineia, que eu vi uma igreja que não estava passando, uma igreja bonita. Não vou citar o nome dela aqui, mas é uma igreja bonita aqui no bairro. E eu fiquei curioso para conhecer essa igreja, para saber como é que é essa igreja, o que eles ensinam, se algum dia eu posso indicar essa igreja para alguém, né? E eu fiquei curioso. Aí eu fui assistir a um culto deles na internet. E eu estava muito feliz com o que eu estava vendo ali. Parecia estar muito, muito bem centrada, não vi pastoras, vi um púlpito, pessoas adequadamente vestidas, né, no púlpito, um grupo de louvor, cantava, tocava muito bem. E eu estava animado, foi uma igreja que a gente pode até indicar. Estava animado. De repente, irmãos, começou a parte de pedir oferta. Eita, Jesus! Irmãos, acho que eu calculei ali, pelo menos, uns 20 minutos, mas acabei perdendo o interesse de continuar, mas acredito que chegou uma meia hora. Só o período de pedir oferta. 30 minutos pedindo oferta. É para obra, cadeira nova, janela nova. Legal para obra, né? É salário não sei para quem, salário para não sei aquele outro, se é que tem salário lá para o pastor, sei lá, deve ter. Mas 30 minutos, aí eu fiquei pensando, se eu chamo alguém, né, um conhecido, vizinho, para ir nessa igreja comigo, e ele vai ficar ali, sentado durante 30 minutos, ou quase, não vou mentir, né, eu posso também estar me enganando, mas acho que ficou perto de 30, uns 20 eu já tinha visto ali, observado pelo tempo do vídeo, mas acho que chegou a uns 30, se é que não foi mais. Agora imagine eu estar com alguém ali, e a pessoa ficar 30 minutos vendo ali aquela pessoa na frente pedindo oferta durante 30 minutos. Será que isso não é uma teologia da conveniência? Todos aqueles versículos que ele estava citando, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, uma passagem abolida. Né? Abolido, por que é abolido? Porque o dízimo naquela época era totalmente diferente do que nós entendemos hoje como dízimo. Então, aquela forma lá, ele fala que está roubando, tal. Aquilo estava na lei, é um período que a lei se apropriou do dízimo, que sempre foi voluntário, com Abraão, com Jacó, né, que disse, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Ou seja, não estava dando dízimo. Se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Até então não era dizimista. Né? Interessante. Então, o dízimo é importante para a igreja? Claro que é. Mas será que o dízimo é mais importante do que todas as questões? Eu tenho um culto de 1h30, 2 horas, eu vou gastar quase metade do culto ali, só falando no dízimo? Isso nos leva a pensar o quê? Teologia da conveniência. O que é conveniente para aquele que está pedindo. Nós não podemos cair nesse engodo, irmãos, dessa doutrina da prosperidade. Segue aí um versículo que eu penso que raramente, né, os teólogos da conveniência e da prosperidade leem em suas igrejas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só, irmãos, se desviaram da fé por cobiçar dinheiro, depois acaba se atormentando por muitos sofrimentos. Estão entendendo, irmãos? Isso vale para a pessoa e vale para a igreja. A igreja que fica cobiçando dinheiro. A igreja não deve cobiçar dinheiro. O dinheiro que entra na igreja, ele deve ter um destino certo. Ajudar os pobres, ajudar os missionários. A igreja não pode ficar pensando, irmãos, em ficar explorando o povo porque quer ter um tempo com ar-condicionado,
quer fazer uma festa daqui, chamar um cantor que cobra 80 mil por mês, ou melhor, canta 80 mil por show, não é nem por mês, é por show, né, que eles cobram. Como é que pode uma coisa dessa, irmãos? Inadmissível. Vamos ter prudência. Nós não estamos aqui pregando a teologia da conveniência. Nós estamos pregando aqui a teologia do evangelho simples, como ele é. Não podemos fazer nada aqui que seja feio, que as pessoas venham aqui para ouvir uma palavra e acabam se escandalizando. Uma pessoa que vem aqui buscar alguma coisa, pessoa que está se sentindo pecadora, quer ir para o céu, e eu passo meia hora pedindo dinheiro. Ou uma pessoa que está desempregada, não tem onde cair morto, vai na igreja buscar a presença do Senhor, fazer uma oração, pedir uma oração para encontrar um emprego, e eu vou ficar meia hora pedindo para a pessoa vir aqui colocar dinheiro aqui na frente. Eu acho que passou da hora da igreja ter bom senso nessa matéria. Um começou a fazer isso, e agora tem muitas igrejas abrindo aí que quer fazer igual. Ah, deu certo lá, né? Comprou televisão, ficou milionário. Deu certo lá, vai dar certo aqui. Olha a bênção, cuidado. Eu não acredito que isso seja o evangelho simples e verdadeiro. Tá? Quarta questão. Temos apóstolos hoje? Irmão, nós entendemos que sim, mas não com a autoridade do colegiado dos 12. Pois temos que diferenciar entre apóstolo de Cristo e apóstolo da igreja. Existe o apóstolo de Cristo, que são os 12, e os apóstolos da igreja, aqueles que foram dados como dom ministerial. Ambos são missionários, tá? Enviados, mas os diretamente enviados por Jesus tinham uma autoridade diferenciada, que são os 12 apóstolos. Já os apóstolos da igreja são missionários. Devemos distinguir entre os apóstolos da igreja, os quais existem muitos ao redor do mundo hoje, esses missionários são enviados, e aqueles apóstolos de Cristo, do colegiado dos 12. Apóstolo hoje se aplica aos cristãos como enviados da igreja. Nós tivemos alguns apóstolos que vieram para o Brasil, né? Eurico Bernstein, nós tivemos Gunnar Ving, Daniel Berg. São apóstolos. Ah, mas eles chamavam pastor. Não tem problema. Você pode chamar de pastor o que você quiser. Ele é apóstolo e acabou. É o dom ministerial dele de apóstolo. Não é todo mundo que tem o nome de pastor que é pastor. Tem pastor que é profeta. Não é pastor, é profeta, ele é pregador. Ele está ali para dar assistência ao pastor da igreja, ele não está ali para apacentar. Ah, então aquele que apacenta é maior? Não, aqui não tem maior e menor. Tem apenas primos entre pares. O primeiro entre os iguais, que não é maior. Nós somos todos iguais diante de Deus. Pastor, diácono, secretário, tesoureiro, que cuida das crianças, todos somos iguais. Temos o mesmo peso. Então, nós vamos responder por aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, tá bom? Então, não tem maior, não tem menor. O que existe aqui é como é que você vai desempenhar o papel que Deus lhe conferiu. Deus te deu um dom, como é que você está fazendo aquele trabalho? É isso que será cobrado. E não se você tinha autoridade, se você pastoreava 200 mil pessoas ou 3 pessoas, não importa. Como é que você pastoreou os 3? Como é que ele pastoreou os 200 mil? É isso que o Senhor, que nós entendemos que o Senhor vai cobrar naquele grande dia. Tá? Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, e em Filipenses 2, 25, Paulo descreve a Epafrodito como o seu apóstolo ou como seu enviado. Tá? Então, Paulo está falando de Epafrodito como o seu apóstolo, ou seja, ele é um apóstolo da igreja. Tá bom? São os apóstolos da igreja do Novo Testamento, que hoje nós chamamos de missionários. Tá? São mensageiros do Evangelho enviados para uma igreja em particular ou para fazer uma missão específica, abrir um trabalho. Então, o dom de apóstolo é aquele que abre o trabalho, que cuida daquele grande rebanho, que vai se multiplicando, abrindo novas congregações. Tá? Portanto, nós temos o colegiado dos 12 e nós temos também os apóstolos, que são os enviados da igreja. Tá bom? Penúltima, quinta questão. Texto com duplo sentido. O que significa isso em teologia? Irmãos, há textos na Bíblia que o escritor está falando de um fato específico, mas que tem ainda uma mensagem metafórica. Ele tem um tema central, específico, denotativo, mas ele tem também uma mensagem conotativa e metafórica. Nós chamamos isso, como texto denotativo, para o caso particular,
e conotativo para o metafórico. Ou seja, Deus, ele falou para Israel, tenho vocês na palma das minhas mãos, vamos supor, né? E nós, de forma conotativa, tomamos posse dessa bênção também, porque esse texto ele tem dupla referência. Ele serve para Israel, mas serve também para a igreja. Nós temos um exemplo muito clássico nisso, tá? Que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Olha só. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E te dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Este texto, irmãos, é um texto de duplo sentido ou de dupla referência. Eu costumo chamar de dupla referência. Pois, em particular, esse texto está se referindo ao rei da Babilônia. Lúcifer é o rei da Babilônia, especificamente falando. Tá? Mas, em um sentido metafórico, na dupla referência, esse texto está falando da queda de Satanás, que quis se exaltar acima do trono do Altíssimo. Como é que nós percebemos isso, pastor? Quando você começa a ler esse texto, aqueles que são espirituais, conhecem a verdade, conhecem a Bíblia, que têm intimidade com Deus, que o Espírito Santo reside nele, quando lê esse texto, ele sabe que está se referindo ao rei da Babilônia, porque mais para cima ele está falando lá sobre o rei da Babilônia. Mas quando ele está lendo isso aqui, ele arrepia e fala, isso aqui é Satanás. Isso aqui é metafórico ao que aconteceu na queda de Satanás. E nós cremos nisso. Nós entendemos assim. Então, nós temos na Bíblia muitos outros textos, irmãos, de duplo sentido. Exemplo, pastor? Exemplo, Salmos 22 e Mateus 27. Salmos 22 começa como? Traspassar as minhas mãos e meus pés. Era Jesus que estava falando? Não. Ali é um salmo, não sei exatamente se era o salmo de Davi esse, mas ele estava falando, traspassar as minhas mãos e meus pés. O judeu não entende isso como para Jesus, porque quem estava falando isso era o salmista. Mas vocês que têm o Evangelho no coração, conhecem Jesus, têm intimidade com Deus, o Espírito Santo reside em você. Quando você lê Salmo 22, traspassar as minhas mãos e meus pés, lançar o sorte das minhas túnicas. Quem você está enxergando aqui nesse quadro, irmãos? Isso foi escrito 1017 anos antes de Jesus nascer. 1017 anos antes. Como é que dá? Tenta fechar os olhos. Tenta imaginar o que vai acontecer daqui a 1017 anos. Você não vem nada na sua cabeça. Nada, não vem nada. Mas aqui o salmista, pelo poder do Espírito Santo, veio o quadro da crucificação. Não sei nem se o salmista sabia do que ele estava falando. Mas quando você lê Salmo 22 e Mateus 27, você percebe o que é um texto de dupla referência. Existem vários outros, tá? Na Bíblia. Estou dando esses poucos exemplos só para ter a compreensão, tá bom? Vamos para a última questão e nós vamos encerrar a nossa escola bíblica. Sexta pergunta. Eu posso repreender o meu pastor quando eu o pegar em erro? Isso aqui vale também para o seu pai, sua mãe, não é só o seu pastor. Vale para o teu pai, vale para a tua mãe, vale para os idosos, tá bom? Mas nós vamos falar sobre o pastor. Repreender. Eu posso repreender meu pai e minha mãe se eles errarem? Eu vou repreender meu pai e minha mãe? Tem que fazer algumas análises aqui. Em que sentido e qual foi o tipo do erro que eles cometeram? Qual foi o tipo do erro que eles cometeram? Se for por uma questão de apostasia, exemplo, o pastor está ensinando coisas erradas na Bíblia, né? Pastor, a partir de hoje, irmão, Jesus não é Deus, a partir de hoje nós vamos adorar Santo Antônio aqui nessa igreja, o homem virou herege, tá? Então você não tem que estar numa igreja dessa, você não tem que repreender o teu pastor, você tem que ir embora.
Esse homem não é digno de repreensão, ele é digno de exclusão. Ou ele sai dali ou você sai. A menos que o Senhor te ordenou a ficar naquela igreja. E a missão deve ser realmente ou converter o pastor ou tirar o pastor dali. Você sequer deveria estar numa igreja dessa onde o pastor ensina a heresia. Eu não aceito. Vou numa igreja, vejo as coisas erradas assim que eu vejo que é pesado, está quebrando doutrina bíblica. Eu não fico nessa igreja, não. E quanto a repreender um pastor, irmãos, tome muito cuidado, pois ele é um ministro de Deus. Tem um ministério, né? Sendo ele um pastor verdadeiro, óbvio. Ele tem um ministério de Cristo, que deu a ele a igreja. Então é muito perigoso ficar falando mal do pastor, repreendendo o pastor, ou ser áspero nas palavras, né? Isso não é certo, não. Por mais correto que você imagine que você esteja, não faça isso. O critério para se dirigir a um pastor, um pai, uma mãe, é o mesmo para os anciãos, para os idosos. Coloca aí, irmã, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos. Tá bom? Então, o conselho de Paulo para a igreja é que nós não sejamos ásperos com os idosos, com os pastores, com aqueles que presidem sobre nós. E, então, com os irmãos da igreja, assim, que as pessoas, os mais jovens, eu posso? Não. Olha aqui, ó. Admoesta como o pai e admoesta os moços, né, as pessoas mais jovens, como se fossem todos seus irmãos. Tudo em família. Nada de aspereza, é com amor, é com educação, é desejando o bem daquela pessoa que você ama, tá bom? O crente não pode ser áspero. Se você vê um crente muito brabo aí, é complicado, hein? Está em pecado. Irmãos, eu tinha falado que aquela era a última questão, os irmãos me perdoem, tem mais uma, né? A 7ª. Vamos lá, vamos entrar na 7ª questão. Os irmãos me perdoem, vamos lá. Pastor tem direito a salário da igreja? Isso é uma questão que deixa muita gente assim, né? Pastor é tudo ladrão, pastor é tudo aproveitador, pastor fica inventando doutrina da conveniência aí para pegar dinheiro da igreja. Irmãos, a Bíblia ela é clara ao afirmar que sim, o pastor tem direito ao salário. O pastor pode receber um honorário, sim. Paulo procurava, né, o apóstolo Paulo, não ser pesado para a igreja. Mas então, para isso ele trabalhava nas horas vagas, mas assim mesmo, ele recebia ajuda financeira. Ele chegou a agradecer aos tessalonicenses, obrigado por mandar até mais do que eu estava precisando. Está vendo? Então ele recebia. Há passagens que deixam isso bem claro. Coloca aí, irmã, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros, tá? Que na verdade também nós entendemos como os bispos ou os pastores que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação, tá? É a doutrinação. E o ensino, aquele que prega a palavra, aquele que ensina a palavra, são exatamente os pastores, né? Pastor e mestre. A Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador, ele merece o seu salário. O pastor, na igreja, ele está trabalhando para o rebanho. Porque ele está pregando? Porque ele está pregando, está administrando, porque está ensinando, está zelando, está cuidando, está investindo na vida dele. Ele tem família, tem filhos, tem netos, ele tem conta para pagar, ele precisa comer, ele não é movido a oxigênio, ele não é movido a João 3,16. Não, ele precisa, ele é corpo, alma e espírito, então ele também precisa. Assim como um médico que salva vidas precisa ter um salário, o pastor que salva almas, também, que leva Jesus para que salvar almas, também precisa ter a dupla honra, o seu salário. A expressão dupla honra, irmãos, vem do grego e significa salário dobrado, olha só. Se a igreja tem possibilidade, pode também dar ajuda de custo aos demais obreiros da igreja, mas quase sempre isso é muito difícil de acontecer, né? Tem igrejas que tem os profetas, tem outros ministros, evangelistas, mas nem sempre isso é possível. Mas pelo menos aquele que está presidindo a igreja, né, está trabalhando, está entregando a sua vida ali pelo evangelho,
são pessoas que devem, sim, receber honorário. Observe também, coloca aí, irmã, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6, olha só. Aqueles que recebem instrução sobre a palavra de Deus devem repartir os seus recursos com os que os instruem. Está vendo? Aquele que recebe instrução da palavra, né, porque é ministrado, deve repartir as suas coisas, dinheiro, com aquele que está ensinando. Então, está muito claro aqui que, sim, o pastor pode, sim, receber. Agora, o que não é correto são os pastores de algumas denominações abusarem desse direito e se enriquecerem causando escândalos. Esses serão cobrados pelo Senhor. A pessoa pode ser política e o político pode receber um salário? O político pode receber um salário. E já é alto, né? Mas eles não se contentam. Muitos não se contentam. Eles querem buscar o dinheiro na corrupção. E pastor que ganha muito dinheiro, sem necessidade, e corre atrás disso, e luta por isso, eu entendo como pastores corruptos, estão se corrompendo. A referência para um valor de salário, irmãos, está lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. O pastor não pode fugir disso. Tem pastor que quer fugir disso, mas não pode fugir disso. Eu acredito que não pode. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, também não a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, ou seja, o pão de cada dia, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou seja, quem precisa de Deus? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome do Deus em vão. Então, aqui está o segredo para se calcular o salário de um pastor. Ele não pode ser pobre e nem rico. Ele não pode fazer voto de pobreza. Pastor não tem que fazer voto de pobreza. Ele não pode ser pobre e também não pode ser rico. Ele tem que ter a sua porção diária. E isso não deveria, pelo menos não deveria causar escândalo na vida de ninguém. Tá bom? Não deve causar escândalo na vida de ninguém, porque quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E assim nós encerramos as nossas